Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, esse é o Diário da Fé. O livro para meditação é o livro de Atos, capítulo 7. Meus amados irmãos, nós vamos encontrar Estevão, porque o relato de Atos 6 e 7 começa no finalzinho de Atos 6, o relato da vida de Estevão, dos últimos momentos da vida deste homem. E nós temos uma situação que é bastante interessante e é válida para os dias de hoje, que é exatamente essa situação de nós termos oportunidade de fazer as coisas. Esse homem, vamos localizar onde nós estamos. Jesus Cristo morreu, ele foi elevado às alturas e ele já deu dons aos homens, passou 40 dias com os apóstolos, aparecendo aos apóstolos, tendo comunhão com os apóstolos, e este homem não era apóstolo. Ele era um homem cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. Através dele se fazia prodígios e maravilhas. Agora, a situação aqui, ele era um dos discípulos de João o Batista, e quando João Batista foi morto, que começou o ministério de Jesus Cristo, ele passou a vir com Jesus Cristo, mas não era um apóstolo. Ele pregava a palavra. Então ele é vamos dizer assim, o último da velha aliança e é o primeiro a morrer. Como ele não era um dos apóstolos, então ele não é contado a morte dele como esta situação. Mas a morte dele vai abrir uma situação, a nova aliança pregada por Paulo, porque Paulo vai aparecer neste julgamento. Paulo já está no Sinédrio na hora que ele começa esse relato. E uma coisa, meus amados irmãos, que nós precisamos compreender é que as pessoas que passaram por esse julgamento, até agora só Jesus Cristo passou por esse julgamento na velha aliança e foi morto. E ele também começa esse julgamento e vai ser morto. E o relato começa assim, meus amados irmãos. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde agora vocês vivem. Deus não deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus fez essa promessa a Abraão. Mas o relato é de Estevão. Veja bem, meus amados irmãos, quantas pessoas nós não temos visto acontecer como aconteceu com Estevão?
Não o fato dele ter sido apedrejado, porque era a morte que o judeu poderia matar, era apedrejado ou usando o instrumento cruz romana, porque a cruz não foi instituída pelos judeus, é instituído por Roma. Então, o que acontece? Esse homem ele vai ser morto da forma que o judeu pode matar. Agora a pergunta que não quer calar é essa, meu amado irmão e minha amada irmã. Você tem pegado a sua cruz e levado? Sim. Porque lá no Calvário nós tínhamos 3 cruzes. A do meio já tem dono. Ainda sobram 2. Você tem pegado a sua? Porque aquele que quer viver, negue-se a si mesmo, e Deus o exaltará. Ou você ainda está muito vivo, meu amado irmão e minha amada irmã, dentro da sua liturgia, daquilo que você acredita ser o que Deus te chamou para fazer, daquilo que você acredita, meu amado irmão, ter recebido direto do Altíssimo. E aí você não se submete às autoridades. Submeter às autoridades, meus amados irmãos, é se submeter à direção, ao pastoreio de um homem. Diz alguns, mas eu sou pastor também, por que eu não dirijo a minha vida? Por um motivo simples, meus amados irmãos, não é assim que nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus obedecendo e não sacrificando. Pense nisso, meu amado irmão e minha amada irmã, se você não está sendo bode ao invés de ovelha. Um abraço, meus amados irmãos, que Deus nos ilumine.